O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, qual é o caminho que deve ser percorrido para o verdadeiro conhecimento de Deus? A Sagrada Escritura apresenta isso de um canto ao outro, deixando-nos claro que o pleno conhecimento de Deus passa pelo caminho da humildade. Quando Deus se revelou a Abraão, quando Deus se revelou a Moisés, quando Deus se revelou aos profetas, encontrou no coração destes homens a virtude da humildade. De Moisés se fala até de uma forma extraordinária da sua humildade, de como ele era humilde e como Deus foi se revelando gradativamente a ele, até o ponto de Moisés dizer assim: eu gostaria de ver a sua face. Quando ouvia a voz de Deus no alto da montanha, aquelas manifestações extraordinárias de Deus, gostaria de ver a sua face. Mas Deus diz: não é possível, porque você vê a minha face, você não vai resistir. Mas conseguiu ver pela fenda da rocha. Deus se revela aos pequenos, Deus se revela aos humildes. E se você vai passando por toda a história da salvação, você se encontra com uma mulher plena da graça de Deus, que recebeu do céu uma palavra extraordinária, que é a bem-aventurada Virgem Maria. Deus olhou, ela mesma reconhece depois isso, Deus olhou para a humildade da sua pobre serva. Então o caminho do conhecimento de Deus passa pela humildade. Não sem razão, a Sagrada Escritura nos lembra disso. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Porque o soberbo, o orgulhoso, estabelece um muro de separação que o impede de conhecer plenamente a Deus, porque já é autossuficiente, já se basta a si mesmo. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça em abundância aos humildes. O texto do Evangelho de hoje começa dessa forma. Jesus rendendo graças a Deus, dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Novamente, para lembrar aqui o processo do conhecimento de Deus. Embora seja importante o banco da universidade e um profundo conhecimento da Escritura, como São Boaventura, apresentado como um homem de uma inteligência ímpar, mas seja São Boaventura, seja Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, todos estes homens e mulheres, doutores e doutoras da igreja, chegaram a um conhecimento profundo de Deus, com uma inteligência extraordinária, com uma inteligência ímpar, mas reconhecendo que esse conhecimento de Deus passava e passa pela humildade. Deus se revela aos pequenos, Deus se revela a um coração humilde. É assim que se dá a revelação de Deus. Os santos diziam, e dentre os grandes teólogos costumavam a lembrar disso, que a teologia, que é o estudo de Deus, do conhecimento de Deus, da doutrina, da Escritura, a teologia, diziam eles, teologia se faz de joelhos, porque diante de um mistério tão profundo, de um Deus que quer se revelar, se faz de joelhos. Esse processo do conhecimento de Deus é para dizer
que é nesse ato humilde que o homem, não um curioso apenas, mas nesse ato humilde, o homem que quer conhecer a Deus e quer se submeter à vontade de Deus, precisa passar pelo caminho da humildade. Daí a expressão de dizer que a teologia, o conhecimento de Deus, o estudo do conhecimento de Deus se faz de joelhos. Toda vez que eu leio esse texto, sobretudo esse primeiro versículo, Mateus 11, versículo 25, que diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu me lembro do caminho espiritual apresentado por Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha reza a missa de Santa Teresinha, nos propõe um salmo que diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Que parece que foi escrito pela própria Santa Teresinha. Ela é a santa da pequena via, apresenta o caminho da pequenez e nos dá essa indicação de que o processo do verdadeiro conhecimento de Deus passa pela pequenez, passa pela humildade. Se você quer conhecer plenamente a Deus, lembre-se disso. Deus se revela aos pequenos, Deus se revela aos humildes. Porque o orgulhoso já se basta a si mesmo. Quando alguém vai ensinar alguma coisa, ele é capaz de dizer que já sabe, mesmo sem saber, porque o orgulho o impede de se rebaixar um pouco para conhecer mais. Então que o Senhor quebre todo o orgulho do nosso coração e nos dê a graça da virtude da humildade, porque essa é a escada que nos leva ao conhecimento de Deus, essa é a escada que nos colocará nos céus. Que sejamos humildes, porque pela humildade nós conheceremos a Deus, que se revela aos pequeninos, e também na humildade ajudemos os outros a crescer no conhecimento de Deus, a trilharem o caminho da verdade. Que a Sagrada Escritura, a palavra da verdade, penetre os nossos corações e nos ensine o caminho da verdadeira vida. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.